Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise de Léo Fernandes no Flu. Rapaz. Jogador bom do Toluca, vindo pro Fluminense. Estranho, né? Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, senhoras e senhores, para quem não sabe, esse aqui é o Fernandes, né? O Léo Fernandes, esse aqui, ó, que tá aqui. Léo Fernandes, que tem 24 anos de idade e não há informação do fim do contrato dele, ou se tem contrato, alguma coisa assim, desse tipo. Vai destacar do porquê isso aconteceu. Porque, para quem não sabe, o campeonato mexicano, ele quase não informa o contrato, tá? Só quando termina que informa o contrato pro Transfer Market. Então, não há informação do fim do contrato dele, mas se sugere que pela idade dele, de 24 anos, e tá desde 2022, normalmente dá uns 5 aninhos de contrato para ele. Ou seja, eu diria que até o fim de 2025 ele vai estar liberado para empréstimo ou para venda para algum clube. Olha que assim, eu fico sempre vendo os contratos assim. Você sempre vê que no início do vídeo eu sempre falo a idade e o tempo de contrato. Porque eu sempre tento entender do porquê esse contrato aconteceu e qual que é o padrão dos contratos. E nessa idade de 24 anos, não se cita menos do que 5 anos de contrato. Tá? Dito isso, o jogador, ele viria para disputar... E aí, isso é interessante, tá? Ele viria para disputar a vaga de quem? Do Keno? Do Arias? Do Ganso? Eu não sei. Sabe por quê? Porque pelo mapa de calor que é visto, ele tá jogando também como meio ofensivo, mas ele também joga na ponta direita, na ponta esquerda. É por isso. O principal é meio ofensivo. Agora, eu não vi ele sendo um Ganso. Claro, o Ganso é um cara mais técnico, de toque de bola mais técnico. Ele não, é mais finalizador. Pode ser uma grande mudança? Pode. E vai ser interessante falar sobre isso. Mas é por isso, eu me questiono sobre isso. Quando eu vi, eu falei assim, cara, esse cara tá vindo pra qual lugar? Pra qual posição? Porque se lembra que o Fluminense falou que ele ia contratar um lateral, contratou, Diego Barbosa, um meia e uma ponta? Então, já contratou o Diego Barbosa como lateral. E aí eu pergunto, o Léo Fernandes é o meia ou é o ponta que eles pensam? Como é que eles pensam esse jogador? Porque diversos lances que eu vi dele, é claro que ele joga pelas pontas, como também ele também circula ali grande pelo meio. Ou seja, em qual posição que é pensado? Eu vi muito, por exemplo, o que o John Arias faz, mas sendo bem técnico, bem melhor do que técnico. E importante, né? Eu sempre falo do jogador, da torcida, da gestão. Então vamos falar sobre a torcida. A torcida gostou do nome. Mas tipo assim, pô, jogador bom, jogador que realmente está se valorizando, um jogador que realmente está explodindo no Toluca. Pô, gostou do nome. Agora, alguns também apontaram sobre diversas dúvidas. Uma das dúvidas que foi apontada é por que o Toluca está permitindo o empréstimo desse jogador. Então deve estar jogando bem. Ou até mesmo, alguns estão falando pra mim, uns que eu conheço aí, estão falando pra mim que tem gente do Toluca que não gosta do jogador. E que quer e que comemorou de ter se livrado dele. Ou seja, a mancante de incógnita nisso tudo. É a primeira vez que eu trago isso pra vocês, que é importante entender. Claro, pode ser somente por ser oposição a oposição. Eu falo sempre isso, que eu não sou oposição a oposição. Eu sou um cara que quer o melhor pro Fluminense, não importando quem é o presidente da época. Tá? Então, dito isso, a torcida gostou do nome.
avaliou mais positivamente do que qualquer outra coisa, mas com essas ressalvas. É importante dizer isso. Antes de a gente continuar falando mais sobre o Léo Fernandes, se inscreve no canal, faça o tiro para você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na criação de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela para dar qualquer valor e vamos falar mais sobre o Fluminense. Tá certinho. Para quem não sabe, o Leonardo Mosqueira, Léo Fernandes, ou Leonardo Fernandes, pensando em gestões e métricas do Fluminense, 24 anos, ainda está na média, porque de 23 a 30 anos que se costuma contratar, então na idade está muito legal, e as métricas é diferente. Por quê? Porque se você for ver, ele não é um jogador em recuperação, ele é um jogador de larga escala. Ou seja, a métrica não está batendo com a contratação não. Tá? Qual que é a métrica atual do Flu? É pegar jogadores em baixa, como por exemplo o Thiago Barbosa, que é um jogador bem mais barato, que vai ser doado de graça pro time do Fluminense, e com isso colocar ele para jogar e melhorar e até vender para mais alto. Ou seja, o que o Fluminense hoje está buscando? Jogadores em baixa que estão jogando em alto. Segundo informações internas que eu não tenho, mas que eu vi circular por aqui, que a situação dele foi que inicialmente foi querendo comprar o Leonardo Fernandes há muito tempo, só que ele estava sendo super valorizado e hoje está valorizando menos. Ou seja, mais uma situação de pensamento. Vai sacar também uma coisa interessante, que é a sua altura. 1,66 m. Vai ser interessante ver esse jogo do Fluminense. Tipo assim, teve uma parte da torcida quando tava jogando o Fluminense Bahia que ficou falando assim, cara, olha a altura dos jogadores do Fluminense. Olha alguma altura. Cara, é muito engraçado, né? Tipo assim, 1,66 m, cara. O cara, na moral, com essa altura, o cara tem que ser o Messi, cara. Não, calma aí. Eu vou pesquisar uma coisa aqui. 1,66 m. Lionel Messi tem quanto? A gente precisa saber disso. 1,70 m. O Messi é mais alto do que o cara. Ai, desculpa, gente. Eu sei que é sério, mas, pô, é complicado, né? A gente vê isso, mas o cara tem que ser o Lionel Messi. Tomara que seja. Se o Fluminense contratou esse cara pra ser o Lionel Messi, beleza. Nada contra. Existe um problema grave, né? Eu sempre falo sobre os problemas, que é um possível salário alto. Mas alguns estão falando que não, vai ser um salário baixinho, vai ser um salário tranquilo. Sabe? Inicialmente eu olhei e achei que realmente seria um salário alto. Mas segundo a comissão, o scout e também a parte financeira do Fluminense, não vai ser caro. Vai ser um jogador até mesmo com um custo-benefício bem alto, justamente, né? Se ele não entrar, tá ótimo, vai pagar pouco. E se entrar e for muito bom, tá pagando pouco. Então é importante a gente entender sobre isso, né? Que o salário não é alto pro Fluminense. Tinha esse problema, algumas pessoas falaram sobre esse problema, mas até agora não tem nada definido. Dito isso, ainda não foi confirmada a vinda, né, entre aspas. O Vitor Lessa não falou nada, mas já estão começando a falar sobre a vinda dele pro Fluminense, né? Para quem não sabe, o próprio GE postou na sua rede social que ele já tá no Rio e já tá fazendo seus exames para se tornar. Ó, tá vendo? Eu não vou nem colocar aqui, eu não vou nem precisar colocar aqui, ó, tá vendo? Primeira mensagem aqui: Fluminense espera pro Léo Fernandes no Rio para fechar empréstimo. Ou seja, já está tudo encaminhado. Agora, se vai acontecer, é uma outra coisa. Dito isso, se eu gostei do jogador e vale a pena? Vale a pena tentar. Eu não sei como que é esse jogador de fato. Eu vi algumas jogadas dele. Por isso que eu me estranhei bastante sobre em qual posição eles estão pensando em colocar esse jogador. Tomara que ele realmente se porte melhor do que o Ganso. Eu espero sempre. A melhor forma de melhorar seu time é sempre esperando o melhor jogador para aquela posição. Ou até mesmo um jogador que realmente dispute bastante com aquele jogador. A gente está vendo isso com o Botafogo, que eles têm sempre
o Vitor Sá e o Luiz Henrique trocando de posição. E é isso que eu falo. Espero que ele venha e seja contratado. Se ele for considerado como meia, aguardaria um ponta. Se ele for considerado ponta, aguardaria um meia. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faz o triplo Z que é que curte, comente, compartilhe. Redes sociais de criação de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores. Valeu.